Fala, gente, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da prometida série de mitologia grega associada à astrologia e eu vou contar para vocês todos os mitos, todas as histórias que estão ligadas com os signos e os planetas que a gente usa na astrologia. E uma coisa importante que a gente tem que saber antes de começar tudo: tanto os planetas quanto os signos, eles são compostos de um monte de informações, de lados positivos e negativos e de comportamentos essenciais. Nós somos uma composição de todos os signos e uma distribuição de todos os planetas. Então, não são todas as características que se aplicam às pessoas. Então, se você tem Sol em Áries, você vai se identificar com algumas coisas. Pode ser que você não se identifique com algumas e se identifique com muitas. Nós temos uma complexidade de informações dentro dos mapas lá que não fazem que nós nos reconheçamos totalmente dentro de um signo. A gente sempre tem vários pedaços espalhados por todos os lados. Tá certo? Então, o signo é um símbolo de um pedaço da sua personalidade. Então, Jazão e os Argonautas é uma história super divertida, com muitas passagens engraçadas, pelo menos eu acho, e que tem muita simbologia dentro do signo de Áries. Então, eu vou contando para vocês as histórias e eu vou fazendo paralelos, vou fazendo explicações de como isso se aplica dentro do signo de Áries. E só lembrando mais uma vez, eu estou falando do signo de Áries e não necessariamente estou falando das pessoas, né? A gente tem muitas informações envolvendo a personalidade. Então, tenha em mente que eu estou falando só do signo. E o que a gente tem que saber sobre mitologia grega também é o seguinte, né? É um tal de casa, descasa, e separa, e trai, e mata, e faz não sei o que lá. É uma mistura. Praticamente todo mundo é filho de Zeus. Todo mundo é primo, irmão, ou pai, mãe. Tudo no mesmo saco ali. E a história de Jasão e os Argonautas também funciona da mesma maneira. Mas antes da gente entrar em Jasão, a gente tem que voltar muitos anos antes dele, para um cara que chamava Atamas. Esse Atamas era rei de Tebas e era casado com uma mulher que chamava Néfele. Os dois tinham dois filhos, um que chamava Frixo e a outra chamava Ele. E a vida foi seguindo, tudo muito bonito, tudo muito harmonioso, a família, né, cheia de amor, aquele comercial de margarina lá, né, todo mundo feliz. Até que apareceu na jogada uma outra mulher chamada Ino. E essa Ino jogou a saia, jogou todo o charme lá pro rei Atamas, que chegou a um ponto que falou assim: não quero mais a Néfele, eu quero agora a Ino. E pegou e se separou da Néfele e deixou os dois, todo mundo mandou todo mundo embora e ficou com a mulher nova lá. E aí com a Ino ele teve dois filhos também. Só que aconteceu o seguinte, né? A Ino, ela não estava satisfeita só por ter o amor do rei. Ela ainda não gostava nem um pouquinho da ex lá. Não gostava, né? Tinha uma certa aversão, tinha muito ciúme do relacionamento do rei Atamas com o Frixo e a Ellie. E o que aconteceu foi o seguinte: ela, como nova matriarca, como nova rainha de Tebas, ela chegou para todas as súditas ali, chegou e falou assim: olha o seguinte, nós vamos fazer tal coisa. Ela convenceu a todas as mulheres do reino a recolherem todos os grãos de trigo da colheita. Todos os grãos. Imagina o trabalho que deve ter dado para recolher tudo, né? Mas fizeram isso. Recolheram todos os grãos de trigo lá e esconderam. Aí os homens foram fazer a colheita e falaram: nossa, não tem nada aqui, o que aconteceu? Aí foram lá pro rei e falaram: cara, sumiu todo o Paranauê lá, e aí, o que a gente faz? E aí o Atamas, todo preocupado, falou: nossa, meu Deus, o que a gente vai fazer agora, né, sem o trigo? E aí chegou a Ino no ouvidinho dele e falou assim: você não faz o seguinte, vai lá no oráculo, pergunta o que está acontecendo. E assim como todas as pessoas lá na época da mitologia grega, hoje em dia, toda vez que a gente está com algum problema, o que a gente faz? Vai procurar o tarô para ver se a gente entende o que está rolando. Aí o nosso querido Atamas foi lá pro oráculo e antes dele ir pro oráculo, a sem vergonha da Ino subornou todos os mensageiros do oráculo para dizer para ele que se ele quisesse que toda a colheita voltasse à prosperidade, ele tinha que sacrificar os filhos dele que ele tinha com a outra mulher lá, o Frixo e a Ellie. E aí nosso amigo Atamas falou: putz, meu, juro que eu vou ter que fazer isso para conseguir trazer comida pro meu povo de novo.
Mas ele, como um soberano muito responsável, falou: tá bom, né? Se é a vontade dos deuses, vamos fazer isso. Olha o que essa Ino tá fazendo, hein? Olha só que sem vergonha que ela é. E aí prepararam um altar lá para os dois, aí vestiram a Ellie e o Fricho lá, tudo bonitinho, e mandaram, eles falaram assim, vai morrer na fogueira lá, vai lá. E aí tava todo mundo lá naquela coisa e Zeus tava só espiando o negócio, né? Zeus não é muito fã desse negócio de ficar matando em família, não, ele não gosta dessa história, não. Zeus é um deus muito justo, tá? Ele é deus da justiça. E o que aconteceu é que ele estava lá naquela história, estava olhando, e quando eles estavam encaminhando os dois para o sacrifício, ele falou, não, esse negócio não vai ficar desse jeito não. Aí ele chamou um carneiro que voador. Ele falou pro Hermes. Ele falou pro Hermes que era o mensageiro. Ele falou, Hermes, chama o carneiro dourado voador ali do pelo de ouro, vai lá e salva aqueles dois lá. Aí Hermes falou, pode deixar, papi, vou lá. E aí chamou, mandou o carneiro voador. O carneiro desceu numa rasante lá, pegou os dois, pôs nas costas e ó, se mandou daquele altar de sacrifício lá. E saiu voando com os dois de lá. Ai, Jesus. E aí, aí a gente começa, já encontra o primeiro símbolo do signo de Áries, que é o carneiro, né? O carneiro, como o ariete, né? Que tem aquela cabeça, os chifres, tudo. Ele vai parte numa aventura para salvar as pessoas que estão sendo injustiçadas, né? Ele vai lá partir para ser o herói daquele momento lá. E ele vai lá e salva os dois. E aí esse carneiro ele vai e começa a levar os dois para o exílio. Ele vai levar eles para um lugar que chama Cólquida, que é um outro país, uma outra cidade lá. E ele tá voando, ele tem que passar por cima do mar. E aí acontece a primeira coisa desastrada das pessoas de Ares, né? O carneiro tá com duas pessoas ali em cima, né? Tá com o Fricho e a Ellie. E aí simplesmente a Ellie cai. Sem explicação nenhuma, a Ellie cai. Ela cai do carneiro. Falam que ela tem uma vertigem e ela cai do carneiro e morre no mar ali. Morre. E aí o carneiro vai e leva a Fricho lá pro lugar onde ele tem que ficar. Isso já mostra como Ares tem duas coisas, né? Tem o lance do heroísmo e ao mesmo tempo tem o lance de ser um pouquinho desastrado, né? Porque você tá salvando a pessoa da fogueira lá, você vai deixar ela cair, morrer afogada? Não faz sentido, né? E aí, na hora que Fricho chega lá na Cólquida, ele é muito bem recebido, muito bem acolhido pelo rei do lugar e ele muito agradecido a Zeus, pegou o carneiro que salvou a vida dele e matou o carneiro, sacrificou o carneiro em homenagem a Zeus, em agradecimento a Zeus. E aí ele tirou a pele mágica do carneiro e fincou ele num carvalho, numa floresta lá na Cólquida. E foi assim que deu início ao Velocino de Ouro. Agora a gente vai falar sobre como que Jasão foi atrás daquele negócio lá. Por que ele foi atrás disso? Muito bem, o nosso querido amigão, o Jasão, ele era filho de um cara que chamava Ezão. E eles moravam num país, numa cidade chamada Iolco. E o rei Ezão já era um cara de já bastante idade, né? Ele já tinha uma idade avançada e ele tinha um irmão chamado Pélias. E o que aconteceu foi que à medida que a vida foi andando, esse Ezão ele mandou Jasão para ser treinado nas artes militares, da música e do combate, da medicina, tudo com o nosso querido amigo Quiron, que vai ter um vídeo só para ele que é super, super interessante. Quiron é o primeiro centauro, era o mais sábio de todas as criaturas que existiam. Isso é bem legal. E aí Jasão foi estudar, foi ser aluno de Quiron, enquanto Pélias assumiu o trono de Iolco até que Jasão chegasse na vida madura para poder reinar ali. E muitos anos foram se passando e quando Jasão completou o seu treinamento, ele saiu do monte onde ele treinava com Quiron e foi em direção à cidade. E aí a gente tem mais uma coisa engraçada que a gente pode ligar com as pessoas de Ares, né? O Jasão estava descendo do morro lá, vestido com toda a indumentária de guerra dele. Ele estava com uma capa, né? Uma capa com a cabeça de uma pantera, uma lança na mão e calçando uma sandália. Uma com o pé, a outra sem o outro. A gente não sabe se ele esqueceu ou se ele estava com pressa e a sandália caiu no meio do caminho, né? Que também é um pouquinho compatível com as pessoas de Ares da pressa, de acabar fazendo um negócio sem pensar muito nas coisas e acaba
saindo meio atrapalhado das coisas lá. Mas enfim, ele foi caminhando e foi entrando na cidade. E durante a caminhada dele na cidade, a notícia foi se espalhando que tinha chegado um guerreiro, que não sei o que lá, que ele estava com uma sandália só. E isso chegou no ouvido de Pélias. Como fazia muitos, muitos, muitos anos que Jazão não aparecia, ninguém reconheceu ele. Mas Pélias, como também gostava de um tarozinho, né? Ele gostava de ir no oráculo dele lá. Ele lembrou da frase que um oráculo disse para ele um dia: desconfie do homem que calça somente uma sandália. Porra, fala sério. Que tipo de aviso é esse, né? Místico. Mano, qualquer um que estiver andando com um pé só na rua é esquisito. Você não precisa de um oráculo para te falar isso, né? Mas enfim, vai entender. Aí, na hora que chegou essa notícia no ouvido do Pélias, ele já falou: preciso desconfiar de um homem com um pé só. Esquisito. E o que aconteceu foi que o Jazão entrou na cidade e foi encontrar com o pai dele, que não estava no reino, né? Ele estava no cantinho dele lá. Já estava velho, tal, aquela coisa toda. O Jazão passou uns dias com o pai e depois que ele fez a visita, ele foi falar com o tio e falou: tiozão, seguinte, Jazão, lembra de mim? Então, eu vim aqui porque, né, meu reino, tal, meu pai já estava ali, a gente tinha esse combinado aqui. E aí o Pélias ficou olhando assim e falou assim: para você ser um grande rei, você tem que saber punir aqueles que ameaçam o seu reino, o seu reinado. O que você, Jazão, meu sobrinho, faria para alguém que tivesse ameaçando a sua estabilidade? Aí Jazão nem precisou pensar muito, né? Porque como ele foi educado por Kiron, ele sabia de todas as ameaças incríveis que existiam no mundo. Ele não teve dúvida, ele falou assim: tio, é o seguinte, se o cara vier me ameaçar, sabe o que eu vou fazer? Vou mandar ele pegar lá o Velocino de Ouro. Ah, mas aí Pélias não teve dúvida, né? Ele falou: ah, é? Então tá bom. Então é o seguinte, você quer seu reino? Eu te dou seu reino, mas você me traz o Velocino de Ouro. Aí o Jazão falou: é, tá bom, eu vou, né? Se é o jeito que tem que fazer, eu vou. E Jazão, que não era tonto nem nada, ele sabia que ele não ia conseguir realizar essa tarefa sozinho. Ele precisava de ajuda. Então ele mandou chamar o arauto lá da corte e falou o seguinte: velho, nós vou ter um bagulho difícil para fazer aí, né? Então você faz o seguinte, escreve um bilhete aí e manda para todos os heróis da Grécia que eu vou precisar de ajuda. Aí foi lá o arauto e anunciou para toda a Grécia e vieram heróis de todos os lugares, né? Para compor essa busca heróica através desse Velocino. E aí juntou um monte de gente, né? Castor e Pólux, Orfeu, quem mais estava lá? O Hércules, que em grego, o nome do Hércules em grego é Heracles. E aí juntaram-se mais de 50 heróis gregos, desde os heróis mais evidentes e grandes e poderosos até heróis intermediários ali, mas juntou uma galera, todo mundo entrou no barco e falou: vamos lá, vamos pegar esse Velocino de Ouro aí. E foi toda essa galera indo em direção às aventuras. E essas aventuras elas foram conduzidas, foram realizadas dentro do barco, né, da Argos, que é a grande e famosa embarcação Argos dos heróis. Por isso que chamam argonautas, né, porque são os navegadores da Argo. E muitas dessas aventuras se passam andando de ilha em ilha. E a primeira ilha que eles param é uma ilha que chama Lemnos. E nessa Lemnos ela tem uma história engraçada. Nessa ilha de Lemnos só tinha mulher. Era o paraíso, né? A hora que os argonautas chegaram lá, era só homem, né? Um monte de marinheiro saindo de licença. Né? Falaram assim: nossa, é um paraíso, só tem uma ilha cheia de mulheres. Só que o que aconteceu com essas mulheres ali, né? Tem uma deusa chamada Afrodite, que nós vamos falar dela várias vezes, né? Ela aparece no mito de Paris, ela aparece no mito de Eros e Psique, aparece em vários lugares ali. E a gente fala de Afrodite, com o nome grego que é Vênus, que todo mundo fala que, nossa, é a deusa do amor. É a deusa do amor? Você vai ver só se é a deusa do amor. O que aconteceu nesse negócio foi o seguinte: naquela ilha lá de Lemnos, as mulheres, não sei porquê, resolveram que não queriam prestar homenagem a Afrodite. Aí a Afrodite falou assim: ah, é? Não vai fazer? Então tá bom. Aí ela foi lá, fez as feitiçarias dela e colocou, fez... As mulheres de Lemnos, elas ficaram tão fedidas, mas tão... Ai, ai, ai.
As mulheres de Lêminas ficaram tão fedidas que os homens saíram correndo, foram tudo embora e pegaram outro, foram se casar com outras mulheres, né? E as mulheres de Lêminas, elas ficaram com tanta raiva, mas com tanta raiva, que elas foram lá e mataram todos os maridos. E ficaram na ilha lá sem nenhum homem, até aparecer os argonautas, né? E aqui a gente faz um outro paralelo com o signo de Áries, né? Quando os heróis arianos de Argo, que navegavam dentro da Argo, chegaram e desembarcaram nessa ilha maravilhosa, cheia de mulheres, falaram assim, ah, meu, vamos namorar, vamos namorar. E aí pegaram e fizeram filho em todo mundo. Então, essa parte da história fala sobre o namoro, fala sobre a sexualidade, sobre a selvageria ariana, né? Aquele negócio de pular no sexo, pular no namoro, assim que a primeira coisa que apareceu é isso que eu quero fazer. E aí, os argonautas todos relaxados, né? Todos ali, todos sem nenhuma tensão, mas tá tudo relaxado, tudo bem. Entraram na água e continuaram a viagem deles. E a próxima ilha que eles pararam era uma que chamava Císico. E nessa ilha eles foram muito bem recebidos, né? Porque a notícia estava correndo ali, tinham muitos heróis andando por aí e tal. Então as próximas ilhas receberam eles com bastante hospitalidade. E essa foi uma. Fizeram banquetes e mais festas, né? E relaxaram mais um pouquinho, aquela coisa toda. E ficaram lá um dia. Na noite seguinte, eles juntaram as coisas lá e foram embora. Na hora que eles entraram na Argo e continuaram a viagem, veio uma tempestade assim, super forte, rodando tudo, que ninguém enxergava nada. Aí o mano que tava na direção lá falou, velho, melhor a gente voltar, eu não tô vendo nada aqui. Aí os caras, pegaram e fizeram a volta e voltaram para a ilha. Só que aconteceu, essa tempestade estava tão forte, mas tão forte, que quando eles chegaram na ilha, ninguém enxergava, era nada. E o pessoal do castelo lá, que defendia as fronteiras, achavam que eles eram piratas. Ai, mas não deu outra. Desceu e rolou mó pau. Voou coisa pra tudo que era lado. Era garrafada, lança, espada, tudo. Uma gritaria, Nossa. Só que acontece, né? Os argonautas eram heróis. Super heróis, praticamente. E a galera lá de Císico era um soldadinho ali, né? E a noite foi comendo solto o pau a noite inteira. Quando amanheceu o sol, que dissipou toda aquela tempestade e as nuvens, os argonautas que já tinham matado todo mundo falaram: matamos todos os nossos amigos de ontem. Eles acabaram com todo o exército dos caras lá. Acabaram, matou todo mundo. Aí, isso também tem uma representação para o signo de Áries, né? Que é você você ter pouca paciência para poder lidar com as adversidades ali e ter reações violentas, reações agressivas sem parar para raciocinar nas consequências das coisas ou mesmo se aquilo lá vale a pena você brigar, né? Porque muitas vezes não vale, é só uma bobagem, talvez você tenha entendido errado, talvez você não precise gastar energia com isso. Mas tem essa simbologia aí. E aí depois que eles descobriram a cagada que eles fizeram, eles enterraram todo mundo e aí foi mais festa, né? Foi mais rituais funerais e tudo bem. E aí voltaram para Argos, passou a tempestade e toca continuar a viagem. E aí eles chegaram na terceira parada, que era na ilha de Mísia. E o que reinava por ali, lógico, né? Recebeu eles de braços abertos, com muita hospitalidade, né? Só que tinha um cidadão que estava ali na Argos, chamava Heracles, que é o Hércules, né? E o bicho era forte, hein, meu? Pensa numa pessoa forte, mas ele era o mais forte do mundo. Ele era tão forte, tão exagerado e tão descontrolado nas coisas que ele quebrou o remo que ele estava remando ali. Aí ele chegou na ilha e foi na floresta procurar mais uma árvore para ele poder fazer um outro remo ali. E o Heracles, ele tinha um amigo que chamava Ilas, que era um homem lindo, maravilhoso, aquela coisa, né? Era uma maravilha. E como o Heracles foi para a floresta, o Ilas, que era amigo do Heracles, foi junto para procurar água para poder fazer as comidas lá para o pessoal de Argos, né? E só que aconteceu que ele foi se enveredando ali na floresta e ele foi parar num lugar místico, né? Onde existiam sereias da água doce que encantaram ele e levaram ele para as profundezas do lago, do rio que tinha ali, né? O Heracles estava lá procurando a árvore ideal para fazer um remo, ouviu o Ilas gritar e ele saiu correndo desesperado para tentar achar o que estava acontecendo. E ele simplesmente nunca mais achou o Ilas. Aí o Heracles ficou com o coração partido, tadinho, né? Ele ficou lá procurando e não dava mais para seguir viagem para ele, ele estava muito chateado.
Aí ele falou pro Jazão, falou, cara, vai aí porque não dá, não consigo ir. E aí a Argos perdeu um dos argonautas, que foi, o Heracles continuou lá na busca pelos 12 trabalhos dele, sem o Ilas, e o Jazão continuou a viagem dele ali. E as aventuras de Jazão e os Argonautas continuou, foi indo, passando por ilha em ilha, até chegar em uma ilha que chamava Trácia. E nessa Trácia tinha um rei que chamava Fineu, que também recebeu eles com muita hospitalidade, com muita festa e todas as coisas que os argonautas gostavam de fazer para ficar relaxadinhos, né? E aí, nessas conversas aí, o rei Fineu chamou o Jazão e falou assim, seguinte, ó, para você continuar na sua viagem, você vai ter que passar no meio dos rochedos azuis. E esses rochedos, eles se fecham. Quando passar qualquer navegação ali no meio, esmaga. Não tem como você passar por ali. A não ser que você carregue uma pomba com você. E na hora que você tiver para passar, você solta a pomba na sua frente. Se a pomba conseguir passar, quer dizer que o destino permite com que vocês passem também. Só faça isso, só vai passar se depois passar a pomba. Bom, tá bom, Jazão juntou as coisas dele lá e continuaram, tocaram. E quando chegaram lá na frente dos rochedos azuis, eles viram aquelas muralhas de pedras gigantescas separadas que estavam prontas para esmagar a primeira coisa que passasse ali na frente. Aí Jazão foi lá no barco e soltou a pombinha. A pombinha foi voando. Na hora que ela foi passar no meio, o bagulho veio e fechou. Só que a pomba conseguiu passar. Ela só perdeu as peninhas do rabo ali, da cauda, né? E aí a galera falou, vamos conseguir. Na hora que os rochedos abriram de novo, os caras começaram a remar e conseguiram passar pelo rochedo. O rochedo fechou de novo, só que a hora que ele fechou, ele pegou só a pontinha do pedaço de trás do barco. Isso também tem uma simbologia com o signo de Áries, né? A pessoa que é desastrada, que sofre os acidentes, mas que o acidente não é tão grave quanto poderia ser. Imagina, a pessoa cai do 5º andar e quebra a perna, em vez de morrer. Né? A mesma coisa com essas pombas aqui, a pomba e o barco. Quando eles passam, em vez de eles morrerem esmagados, só tem um triscozinho ali de machucado. Eles vão saber que eles estão sofrendo ameaça, mas eles não estão... eles, de certa maneira, estão protegidos, né? Depois que eles passaram por esse quase acidente mortal, eles conseguiram chegar no tal lugar que chama Cólquida, que eu falei para vocês no começo do vídeo. Nesse lugar que chama Cólquida, tinha um rei que ele era bem meio mau caráter ali, que chamava Estes. E esse Estes, para variar, como todas as pessoas na mitologia grega, tinha trocentos filhos. Só que um desses filhos era uma mulher que a gente vai falar muito dela ainda. Essa mulher, ela é fogo. Que ela chamava Medeia. Ó, essa Medeia, o que ela apronta de coisa nessa mitologia grega é um negócio inacreditável. Ela aparece em praticamente todas as histórias. E o que aconteceu? O Jazão chegou lá e foi lá falar com Estes e falou assim, seguinte, meu filho, eu sou filho do cara tal que o meu tio me sacaneou, eu atravessei esse negócio pra cá e eu tô aqui atrás do Velocino de Ouro porque eu tenho que levar pra lá porque eu tenho que reclamar meu trono de volta. E Estes, que não gostava que mexesse nas coisas dele ali, que entrasse no lugar dele, ele falou assim, você pode ir lá buscar o Velocino de Ouro sim, só que você vai ter que realizar tarefas para mim antes. E as tarefas que ele ia colocar para o Jazão eram tarefas que nenhum mortal ia conseguir fazer. Né? Só que acontece, né? O Jazão era bonitão, né? O Jazão era um deus grego, né? Praticamente era um guerreiro, né? Todo bonitão com a tanguinha lá, né? Ele estava lá na corte e essa Medeia, que era muito da esperta também, olhou e falou assim, nossa, que homem é esse, né? Quer saber do negócio? Eu sei quais são as tarefas que meu pai vai dar para ele, eu vou ajudar ele. E aí o Estes começou a falar, né? As tarefas que ele ia ter que fazer. Então ele falou assim, Jazão, meu filho, você que é aí um herói grego todo bonitão, de tanguinha, esse abdômen de fora, você vai ter que realizar 3 tarefas para poder ir lá buscar o Velocino de Ouro aqui dentro do meu reino. A primeira delas, você vai ter que domar os meus bois, que são bois mágicos. Eles têm pés e chifres de bronze. Se você chegar perto, eles cospem fogo pela narina e vão torrar você. Se você conseguir domar eles, você vai amarrar, atrelar eles numa charrete e vai semear o campo que tem ali fora com dentes de dragões que foram mortos
desses dentes de dragões vão nascer gigantes, você tem que matar os gigantes. Depois que você matar os gigantes, você vai poder ir lá no bosque, e do bosque você vai encontrar um dragão que protege o Velocino de Ouro. Se você matar o dragão, aí você pode pegar o Velocino e ir para casa numa boa, beleza? E a Medeia, que tava só olhando, né, ela tava assim, né, pro Jazão. Ela falou assim, eu vou ajudar esse cara aí. Aí na hora que foi dada a tarefa, todo mundo saiu, né, e a Medeia foi lá escondida e puxou o Jazão num canto lá, né. Aí ela falou assim, nossa, não, ó, é o seguinte, meu pai quer acabar com a sua raça, só que eu não vou deixar isso acontecer, porque é o seguinte, nossa, vai fazer o seguinte, eu vou te ajudar, tá? O meu pai tá querendo estar de sacanagem com você, eu vou te ajudar. Para você enfrentar os touros, você vai usar esse bálsamo aqui, é como se fosse um óleo, né? Você unta o corpo e as armas com esse óleo aqui, que você fica invulnerável por um certo tempo, e o fogo e os chifres de bronze dos bois não vão te machucar. Depois disso, você vai fazer o seguinte, você vai lá, você vai atrelar os bois na charrete lá, vai passar lá, vai semear o negócio, vai pôr os dentes de dragão, e aí você vai se esconder. Na hora que você se esconder, vão nascer os gigantes. Na hora que eles nascerem os gigantes, você pega uma pedra, taca no meio deles, escondido ali, e eles vão começar a discutir, bater boca entre eles, até eles se matarem. E, dito e feito, foi isso que aconteceu, né? Eles foram lá e brigaram e se mataram. E depois disso, a gente vai ter que enfrentar o dragão. Só que na hora que a gente tiver que enfrentar o dragão, você pode deixar comigo. Aí fez todo esse negócio lá, conseguiu, né? Os gigantes nasceram e depois eles se mataram ali. E Jazão foi no bosque lá e entrando no bosque viu o dragão, aquele monstrão gigantesco. Aí minha ideia falou, fica aí que eu vou dar um jeito. Aí ela foi lá, fez os Paranauê, encantou o dragão e o dragão dormiu. Que bonitinho. O dragão tirou o cochilo. Aí o Jazão veio todo corajoso, depois que o dragão tá morrendo, e meteu a lança lá e matou o dragão. Matou o dragão, continuou, foi lá, pegou o Velocino de Ouro e voltou pro reino lá, todo feliz com o Velocino num braço e a Medeia no outro, todo lá, conquistador, né? Ele não fez nada, quem fez foi a Medeia, mas ele tava se achando o herói. E chegou lá na corte do Estes e falou assim, tá aqui, beleza? Vou nessa. Aí o Estes falou assim, não vai não gostei de nada dessa história aí, o Velocino fica comigo. Só que antes de conseguirem pegar o Jazão ali, ele e a Medeia conseguiram fugir. E na hora que eles estavam fugindo, a Medeia pegou o irmão mais novo dela e raptou ele, e levou ele junto para dentro da Argo. E aí, enquanto a Argo estava fugindo, o rei Estes mandou uma galera atrás deles, e ele foi junto, né? Só que a Medeia, que é malandra a Medeia é malandra, viu? A Medeia é malandra. A Medeia, quando estava indo embora, ela puxou o irmãozinho dela com ela ali, que chamava Apsirto. Apsirto é o nome do irmão dela. Pegou o irmão dela, levou junto. E na hora que o pai estava chegando com o navio de guerra ali, ela pegou o irmãozinho dela e fatiou a criança, esquartejou e foi jogando mão para cá, braço para lá, cabeça para lá. E o pai ali falou, meu Deus, meu filho. E aí foi lá, né, e desviou toda a frota para recolher os pedaços do filho ali. Pra quê, né? Enfim, foi isso. E nessa desviada para recolher os pedaços do filho, a Argo se mandou. Foi bem rapidinho, foi embora e foram perdidos de vista ali. Só que acontece nessa história. Lembra lá no comecinho que eu falei que Zeus não curte muitos negócios de matança em família? Pois é. Ele viu o que a Medeia fez e não curtiu nada dessa história não. E o que aconteceu foi que ele lançou uma tempestade terrível na frente da Argo. E eles não conseguiam, o barco ficava lá chacoalhando e se batendo, eles não conseguiam sair do lugar, aquela coisa toda. E todo mundo achando que ia morrer porque estava naquele negócio, né? Aquela coisa toda. Até que magicamente a Argo começa a falar. O navio começa a falar. E ele falou o seguinte, falou, mano, nós vamos morrer tudo, nós vamos morrer aqui nesse negócio aqui. O único jeito que a gente tem de passar sobre isso é ir na ilha e fazer uma purificação com a maga Circe. E essa Circe, por coincidência, era uma maga feiticeira que era tia de Medeia. E aí eles conseguiram ajeitar o barco ali, o barco falante, né? Ajeitar o barco e tocaram lá para a ilha de Circe.
E aí eles chegaram lá na ilha, a tia da Medeia fez toda a purificação nos caras lá, mas ela se negou a dar hospedagem para eles. Depois que ela fez a purificação, ela chamou a Medeia num canto e falou assim: "Ih, meu, tá doido? O que você tá fazendo?" Né? Deu uma bronca na sobrinha lá e mandou todo mundo embora. Falou: "Não, aqui vocês não ficam, vai. Já fiz meu trabalho, eu não quero encrenca com os Zeus, então toca o barco aí, vai embora." E aí eles saíram, continuaram andando ali. Aí a gente tem uma participação muito interessante de Orfeu, né? Todo mundo já ouviu falar de Orfeu, que é o deus dos sonhos, né? O deus, não, o herói dos sonhos lá. Ele, na hora que eles estavam navegando, surgiram muitas sereias, né? E as sereias, elas são traiçoeiras, elas levam os homens para o fundo do mar e matam todo mundo. Só que o Orfeu, como tinha uma voz maravilhosa, ele começou a cantar. E cantou, e cantou, e cantou, fazendo com que os homens ficassem encantados pelo som dele e não ouvissem as sereias cantando. Olha que legal, valeu Orfeu, bacana. E aí a Argo continua seguindo a viagem dela ali. E a próxima parada da Argos era numa ilha que chamava Alcino. Nessa ilha tinha um rei lá, como todas as ilhas, né? Só que aconteceu, o rei Estes, que não era bobo nem nada, ele conseguiu mandar um do navio dar a volta e chegar lá antes de Argo. Chegando lá, eles entraram e dominaram as coisas ali e pressionaram o rei, falaram assim: "O seguinte, vai chegar esses caras aqui, o rei lá quer eles. Então você dá um jeito de entregar eles aqui, porque senão o bicho vai pegar." Aí o rei estava meio sem saber o que fazer ali, ele não estava concordando muito com aquela história, e ele falou assim: "Não, tudo bem. Na hora que eles chegarem aqui, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa medeiazinha aí, e vamos fazer um exame nela. Se ela for virgem, tudo bem, vocês levam ela de volta, a gente aprisiona os caras aqui. Só que se ela já for esposa do cara, a gente não pode fazer nada." Aí os caras ali, né, não concordaram muito, mas seguiu desse jeito. Só que o rei, que não é bobo nem nada, mandou um mensageiro lá para Argos. E falou assim, chegou lá em Jazão e falou: "Jazão, é o seguinte, já consumaram o negócio aí? Porque se não consumar é bom consumar, porque tem uma galera esperando lá para examinar a mulher lá, né?" Aí o Jazão não teve dúvida, né? Puxou a Medeia pro quarto e consumou o que precisava ter consumido. E aí, consumido? E aí eles chegaram lá no rei e fizeram o exame na Medeia e descobriram que ela já era esposa lá, que não tinha o que fazer. E aí os guardas falaram assim: "Ah, já que é assim desse jeito, então tá bom, tá dentro das leis, então beleza, a gente desencana." E desencanaram de perseguir e tocou a vida. E depois de muitas outras aventuras, a Argo, com todos os seus argonautas, conseguiu chegar de volta a Iolco. Quando eles chegaram lá, eles desceram, todo mundo estava lá, né? O Jazão com o velocino de ouro, indo lá em direção ao castelo, né? Falar: "Vou falar com meu tio Pélias, agora a gente está resolvido aqui." Eu cheguei até casado aqui, ó. Casado e já tinha filho, inclusive. Ele chegou lá e ele ficou sabendo que o Pélias, que é muito do malvado, ficou na orelha do pai do Jazão, o Ezão. E o Ezão simplesmente se matou, se suicidou. O que aconteceu no meio dessa história toda é que, quando eles estavam voltando, Medeia e Jazão ficaram bem íntimos. Eles eram marido e mulher, né? Tinham os namorinhos deles ali. E Jazão contou para ela tudo o que tinha acontecido, inclusive tudo que esse tal de Pélias tinha feito. E a Medeia, ela tem o sangue quente, cara. A Medeia devia ser de Ares. Ela estava pronta para uma briga, sempre. Na hora que ela chegou lá, ela falou assim: "Esse cara aí humilhou meu marido e eu vou fazer o inferno da vida dele." E foi o que ela fez. Ela chegou lá, eles chegaram lá, e o Jazão falou assim: "Ó, tá aqui o velocino de ouro, me dá meu reino." Aí o Pélias falou assim: não vou dar nada, não vou dar, pode sair daqui, pode sair correndo." E aí eles deram um jeito de conseguir se esconder, porque começou a perseguição e tal, aquela coisa toda. E a Medeia, como era uma feiticeira, uma maga muito da esperta e também muito da malvada, ela falou: "Pode deixar, Jazãozinho, eu vou dar um jeito nesse cara aí." E o que ela fez? Ela se fantasiou de uma sacerdotisa e foi até o castelo do rei. O Pélias já não era muito novinho, né? Ele já tinha uma certa idade lá e ele tinha filhas. E essas filhas eram enlouquecidas pelo pai. Chegou a Medeia fantasiada ali, disfarçada, e aí ela chamou as filhas de canto ali e falou o seguinte: "Olha, eu conheço uns truquezinhos aqui bacaninha de fazer com que seu pai rejuvenesça. Você pode fazer isso aqui, ó."
Vocês podem pegar o pai de vocês, faz ele de picadinho, corta aqui, joga aqui dentro desse caldeirão, faz essa receita aqui, dá uma mexida que tá tudo certo, ele vai sair de lá novinho. Aí as meninas falam, meu, você é louca, vou matar nosso pai. Não, não, vou te mostrar, vou provar. Aí a Medeia pegou um cordeiro velho ali e fatiou o cordeiro lá do jeito que foi, tacou dentro do caldeirão, fez as maracutaias dela lá e tirou um cordeirinho novinho em folha. As meninas falaram, nossa, que fantástico é isso, nós vamos salvar a vida do nosso pai. Aí foram lá, pegaram o velho e picotaram o velho inteirinho, tacaram dentro do caldeirão, só que na hora que ela fizeram isso, a Medeia se mandou, não quis nem saber de contar as coisas lá. Foi assim que mataram o tal do Pélias, as próprias filhas. O que aconteceu nessa história toda foi que acabaram descobrindo que quem fez isso foi a Medeia. E aí eles pegaram Jazão e Medeia e definitivamente não permitiram que Jazão fosse o rei. E exilaram ele, jogaram ele para outro lugar. E Jazão e Medeia foram andando por um bom tempão até chegar numa cidade que chamava Corinto. Nessa cidade tinha um rei que tinha uma filha que chamava Glauce. E o que aconteceu foi que Jazão se enamorou com a Glauce. Não, amigo, você não faz isso, você é casada com a Medeia, não faça isso. Mas ele fez, né? Ele trocou, ele simplesmente desencanou da Medeia, largou ela lá e se juntou com essa Glauce aí. Só que acontece, né? A gente está falando de Medeia. A Medeia deu o seu jeito lá. O que ela fez foi enfeitiçar uma capa, um adorno lá e deu de presente de casamento para a tal da Glauce. E a Glauce não teve dúvida, né? Na hora que ela abriu o presente lá e viu aquela coisa maravilhosa, né? Uma capa dourada, toda bonita lá, ela não teve dúvida, ela mandou ver aqui. Na hora que ela colocou, o negócio começou a pegar fogo. E tacou fogo na pobre da Glauce viva. Só que o rei era completamente louco pela filha. E na hora que viu a filha pegando fogo, ele foi correndo e se jogou na fogueira lá e pegou fogo também. Jazão, que já estava com o coração partido, né? Já tinha perdido o pai, já tinha perdido o reino, já tinha passado um tempão atrás do Velocino de Ouro para não acontecer nada. Aí na hora que ele encontra um amor novo, um amor velho, vai lá e mata o amor dela também, e não satisfeito com isso, a Medeia, como estava louca da vida com esse Jazão, falou assim, esse cara aí vai pagar por tudo isso. Matou o sogro, matou a noiva nova, não satisfeita, ela ainda pegou os 2 filhos que ela teve com o Jazão e matou os 2 também. Só para deixar o Jazão com mais dor ainda. E depois que ela fez essa história toda, ela fugiu. E eu vou falar uma coisa para você, a história da Medeia não acaba aqui não, viu? Ela ainda tem muita coisa para fazer pela frente aí. E no final da história, Jazão ficou sem o reino, sem a mulher, sem os filhos, sem ter onde morar, sem o pai, sem nada. Acabou nada. Tipo, a história dele foi de um herói que perseguiu um sonho, perseguiu um objetivo, se envolveu com situações erradas, situações violentas, situações sexuais, situações onde se trocou as mãos pelos pés e acabou sozinho. Ele sem perspectiva, com as fantasias e as ideias dele de o que seria a glória, todas perdidas, e ele se dá de encontro com o normal, o ócio, o sem significado, sem nada. Então, o que a gente tem que entender, e o final, né? A gente sabe ainda no final o que deu Jazão. Jazão, que foi um grande herói, teve um final um tanto quanto tosco, né? Porque ele voltou lá para Argo e ficou cuidando do barco dele um tempão, até que um belo dia uma viga da Argo caiu na cabeça dele. Pronto, morreu. Foi tudo isso. Depois de ter brigado com metade do mundo, ele morreu num acidente dentro do barco dele, na cabeça, porque a gente está falando de Áries. Cabeça. Né? O signo de Áries comanda essa parte aqui da cabeça. E esse foi o mito de Jazão e os argonautas em busca do Velocino de Ouro. No próximo vídeo eu vou falar sobre Teseu e o Minotauro, que vai fazer referência ao comportamento do signo de Touro. E a cada semana eu vou postando um vídeo novo aqui, até a gente completar todo o nosso caminho através da astrologia. Um beijo para vocês!